Seres humanos, estamos de volta para este ano de 2024. Sim, deveria ter mais vídeos, tem em 2023, sim, mas a vida de um trabalhador brasileiro não tem como você parar, então você tem que conciliar as duas situações. Boa notícia é que este ano pretendo focar muito mais no canal e sim, concretizar isso com os passos que vêm sendo dados fora o canal, certo? Você tem que fazer uma base sólida para poder investir, porque querendo ou não, isso aqui é tempo. Tempo não somente é dinheiro, tempo principalmente é vida. Então, para que este canal possa vingar, você tem que se inscrever, compartilhar, comentar, se inscreve no canal, dá aquela força, dá aquela moral, compartilha o vídeo para que possamos, ter esse desenvolvimento, essa troca de informações com vocês, meus jovens seres humanos. Infelizmente, perdemos duas lendas do futebol mundial. Este vídeo vai se tratar deste assunto, principalmente do Zagallo, até porque tendo em vista que nos shorts aí eu coloquei o vídeo que eu fiz sobre o Beckenbauer, uma pequena homenagem ao Beckenbauer, o maior líbero de todos os tempos. Mas antes do Beckenbauer, nós perdemos o mito, a lenda, o gigantesco Zagallo. Para vocês terem noção o que é o Zagallo, fique no vídeo, eu vou mostrar para vocês mais ou menos ter ideia o que foi o Zagallo. Muitas vezes foi deturbado, foi zombado pela própria imprensa brasileira, imprensa a qual já deveria ter sido extinta. Vamos para o vídeo que temos muito a falar sobre Mário Jorge Lobo Zagallo, a lenda. Estamos entrando aqui para 20 anos, que idade? Meus nobres seres humanos, 2024 começou pesado, perdemos numa tacada só, não somente o Zagallo, como o Beckenbauer, já dito anteriormente, mas o Zagallo é uma questão de ser o ícone mundial, foi um cara que transformou a forma de se ver o futebol mundial. Pep Guardiola, a forma que ele gosta da seleção de 82, que veio e teve base como a seleção de 70. E qual a importância do Zagallo na seleção de 70? Muitos falaram que ele pegou a base do Saldanha, porque o Saldanha saiu pela ditadura militar, ele somente pegou a base e implementou alguns jogadores, fez algumas mudanças ali, pronto, a base era o Saldanha, que não, ele fez mudanças importantíssimas, as mudanças das quais você não sabia se iria dar certo a Copa de 70 com o Saldanha, porque muitos falam da geração de 70 como sendo supra-sumo, como os caras eram muito acima e iriam ganhar de qualquer jeito. Não é assim, tendo em vista em 2006 a geração brasileira ali, a seleção brasileira era muito acima da média, principalmente, por exemplo, da Itália, que foi campeão mundial, mas em prática não rendeu, não conseguiram render da forma como se esperava. Em 70 poderia ter sido assim, tendo em vista que com o Saldanha, muitas das vezes, ele fazia o esquema 4-2-4, então ele forçava muito a parte física dos jogadores, ele insistia com o Rivelino fazendo a ponta, isso dito pelo próprio Gerson, que está vivo aí. E o Zagallo chegou e implementou outras ideias, inclusive muitos falam que o Saldanha caiu porque o Médici, que era presidente na época, queria que colocasse o Dadá Maravilha. Isso é pouca, tem uma certa verdade, mas a questão em si foram as questões que a seleção de desempenho começou a cair durante as eliminatórias e principalmente que ele começou a criticar principalmente o Pelé, de forma aberta, começou a criticar o desempenho do Pelé. E nisso se conta também que os bastidores, o trato com os jogadores já não era a mesma coisa, os jogadores já estavam cansados e o cara foi destituído do cargo. Então o Dino Sani, treinador do Corinthians, se eu não me engano, Zezé Moreira, eu vou corrigir isso, se eu não me engano, são eles mesmos, eles não aceitaram, eles não quiseram ser o treinador da seleção brasileira. Na época, CBD, comandado pelo João Velange, esse mesmo, ele convocou então o Zagallo, literalmente convocou o Zagallo, que tinha 38 anos, Zagallo não era tão velho não, na época, tinha 38 anos, 8 anos mais velho que o Pelé somente, para ser o treinador da seleção. E o Zagallo na mesma hora aceitou, não somente aceitando, como colocando já o que ele queria da seleção, colocando a visão dele. E aí vamos para a parte principal, para não ficar alongando o vídeo, a questão da forma tática. Ele mudou o esquema de 4-2-4, que era o que se jogava na época, na década de 50, 60 principalmente. O Saldanha tinha muita questão de jogar como a seleção inglesa de 66, e o Zagallo não, o Zagallo já tinha uma outra visão, o que muitos desempenharam depois, a base de tudo até hoje. Ele fez um 4-3-3, ele ficava imaginando isso, o próprio Gerson falando, pra que vai colocar, ou pra que eu vou usar o Rivelino jogando como um ponta aberto por esquerda, sendo que ele não quer jogar, sendo que eu tenho dois excelentes pontas no banco, como o Edu e o Paulo César Caju. Então ele pegou, trouxe o Rivelino mais pro meio de campo, e o Rivelino na função de meia, ele poderia não somente fazer a função de ponta, às vezes que poderia chegar ao ataque, às vezes que chegaria
marcaria o ataque, como ele ia cobrir uma faixa do campo essencial, onde o próprio Zagallo fazia isso como jogador. Sim, o Zagallo foi um ponta esquerda, Franzino tinha certa habilidade, tinha técnica, mas ele foi um dos primeiros jogadores que na época dele se jogava mesmo 4-2-4, o qual fazia a ponta esquerda e ele recuava para ajudar na marcação. Então ele foi um dos primeiros a fazer isso, porque antigamente não era, né? O lateral ia até o meio campo só. Quem começou a passar do meio campo foi o Carlos Alberto Torres em 1970. Como na seleção de 70 o Everaldo não subia muito e quem subia muito praticamente era um ponta, era o Carlos Alberto Torres, então tinha que fechar e tinha que cobrir a subida do Carlos Alberto Torres. Então quem cobria a subida do Carlos Alberto Torres era o Clodoaldo, o Gerson, e nisso a zaga que era formada pelo Brito, o Piazza e o Everaldo fazia a função de um terceiro zagueiro, porque aí o Piazza e o Brito um ia cobrir o Carlos Alberto, o outro ia cobrir o outro, e o Everaldo ia cobrir o Piazza. Ou seja, o lateral subia, um zagueiro cobria ele, o outro zagueiro cobria o outro zagueiro e o lateral esquerdo cobria o outro zagueiro. Então nessas funções, ou o Clodoaldo continuava aqui na frente e o Gerson vinha cobrir o deslocamento do Everaldo, com isso o Tostão se deslocava, ou o Gerson mesmo ficava na função do Clodoaldo, o Clodoaldo cobria, porque o Everaldo era um lateral esquerdo que não subia tanto. A visão do Zagallo nessa questão foi primordial para manter o Rivelino, adiantar o Tostão e colocar ele como falso 9. Sim, o falso 9 foi criado pelo Zagallo com o Tostão, e deixar o Pelé solto, porque você não pode deixar um cara como o Pelé fazendo um 4-2-4 ele fixo lá na frente, deixava o Pelé solto. O Pelé ficava revezando, muitos gols do Brasil você vê o Pelé revezando, o Tostão voltando para pegar a bola e de repente passa o Pelé, ou principalmente passava o Jairzinho. O Jairzinho solto ele voltava para marcar, recompor na direita, porque o Carlos Alberto Torres subia, ele voltava um pouco. Só que como o Carlos Alberto tinha liberdade para estar lá na frente tabelando com o mesmo, e deixava essa base com Clodoaldo e Gerson fazendo a segurança total da marcação. O toque, os dois toques, toque passa. Isso também começou com o Zagallo. Ele sabendo colocar e extrair o melhor de cada jogador na posição certa, sem ficar igual o próprio Romário já falou, treinador bom é aquele que não atrapalha o time. E muitos treinadores atrapalham o time. Era o que fazia na época. Como tinha 3 meses para a Copa do Mundo, o cara ajeitou a seleção brasileira, trouxe o Piazza de volante, que era um volante muito técnico, trouxe ele para zagueiro, até porque o Fontana machucou, então saiu o Fontana, que também era do Cruzeiro, trouxe o Piazza, deixou o Clodoaldo, colocou o Rivelino, colocou o Jairzinho, Gerson, o Pelé e o Tostão. Ou seja, jogou, todo mundo fala isso, né? 5 camisas 10, que pela posição, pelo que se jogava nos seus clubes, eram camisas 10, jogando de forma tal junto que marcavam, recompunham e ao mesmo tempo atacavam com habilidade, aquela beleza do futebol de 70. Se você olhar aí na seleção de 70, e isso tudo que eu tô falando pode ser visto nessa questão do jogo um dos jogos mais difíceis do Brasil naquela Copa, que foi contra a Inglaterra. O ponta direito, Bob Charlton, lança pro ponta direito da Inglaterra, o Everaldo sai para cobrir. No que ele lança, o Piazza tromba com um atacante da Inglaterra que sobra pro tal do Lee sozinho. No que ele cabeceia, o Félix faz uma baita defesa. E aí que tá a questão, por que a defesa estava aberta? Porque o Alberto Torres estava lá em cima. Ele volta desesperado, e o mais interessante nesse lance é que ver essa questão tática toda e aquele ímpeto, aquela questão do Zagallo, da motivação, unir o grupo, pensar no Brasil, fechar o grupo, todos por todos, todo mundo lutando, todo mundo se ajudando e tudo mais. Esses discursos inflamados do Zagallo muitas vezes unia verdadeiramente o grupo, muitas vezes fazia o papel de um líder. E o mais interessante é que no lance seguinte, o próprio Lee recebe a bola na altura do meio de campo, passa pelo Clodoaldo, e a bola tá mais pro Carlos Alberto até. O Carlos Alberto simplesmente esquece a bola e dá uma no Lee, simplesmente para mostrar a questão, isso que eu comentei. Não somente questão tática, mas Zagallo dava ênfase também à união do grupo, o grupo fechado, o grupo unido para um objetivo, que é ser campeão. Então o Carlos Alberto Torres simplesmente mostra para ele: tu deu lá, toma de volta, só para tu deixar de ser trouxa. E literalmente isso é uma das coisas que perduram pelo Zagallo, mostra o quão ele era diferenciado em liderança também. Essa outra cena a gente vê na disputa de pênaltis em 98, Brasil e Holanda pelas semifinais da Copa do Mundo. O Zagallo no auge de seus 67 anos, indo na cara de cada jogador, falando: nós vamos ganhar essa porra, vamos ganhar, vamos pra cima, temos que acreditar. Acredita, Ronaldo, acredita, balançando o Tafarel. Essa cena não pode deixar jamais morrer. Ganha isso! Você pode estar certo! Vamos ganhar!
tinha que ser primordial. Todo treinador que fosse treinar a seleção tinha que ver essa cena antes de entrar. Agora que temos aí o Dorival, que também não seria o técnico ideal no momento, tinha que colocar essa cena do velho Lobo mostrando como é que se faz em uma seleção, como que você é o treinador, o líder de uma seleção brasileira. Isso não é somente eu falando, você tem o Luxemburgo, um dos maiores treinadores de todos os tempos, falando que um cara que é o ídolo dele, que para ele mudou a visão de jogo, mudou a forma como colocar um time em campo, mudou completamente o futebol, parte do Zagallo, que o Zagallo fez em 70, e antes mesmo a forma dele em se comportar em campo, um dos primeiros ponta esquerda a voltar para marcar, Filipão falando, Beckenbauer, Gerson, todos, inclusive o próprio Gerson, tem essa entrevista, ele falando sobre isso no Charla Podcast, que espero que eles entendam e não dê estrago, que é muito interessante essa fala do Gerson. Mas sobre o Zagallo, assim, ele era de ajeitar o time no intervalo, ele era de como é que era? Lia o jogo? Ali, chegava o que está acontecendo, né? Independentemente do esquema que ele montou para entrar em campo. É esperto, sabe das coisas. E aí, você não podia nem dizer pra ele, ô Zagallo, não dá pra fazer isso. Me dá a bola aqui que eu vou fazer. Ele fazia. Né? E ninguém nunca vai ter o que ele tem. A CBF tem que pegar uma estátua dele. Se eu te perguntar. E botar na porta da CBF. E aí, como vocês podem ver, não fui eu somente falando, ou muito menos jornalistas, até porque, igual eu já falei, você tem que sentar à mesa com os caras igual o Gerson que eu citei, Luxemburgo, Filipão, você só tem que escutar esses caras falando. Ele entende muito mais, vivenciaram muitas coisas que eu, você que tá aí do outro lado, não vivenciou. E quando esse pessoal reverencia o cara e todo mundo fala, esse é o cara, esse mudou a forma de jogo, esse mudou tudo. Tem que pegar, sentar, olhar, analisar e virar realmente, esse cara é foda. Ah, mas ele não deu certo nos clubes, não sei o que tem. Não, ainda ganhou pelos clubes como treinador, como jogador e tudo. Não foi aquela carreira toda pelos clubes, tendo em vista que ele, nada mais, nada menos que é o único tetracampeão do mundo. 2 vezes como jogador e 2 vezes, uma como treinador e a outra como coordenador técnico. Passou em 7 Copas do Mundo. Você sabe o que é o cara disputar 7 Copas do Mundo, ganhar 4 e chegar na final de outra e as outras 2 ficarem na quartas de final? Vocês têm noção do que é isso? O cara, o evento maior do futebol mundial é a Copa do Mundo. Não somente do futebol mundial, as Olimpíadas estão atrás em questões de tudo para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é o maior evento esportivo da história. E desse maior evento esportivo é o único tetracampeão que vai ser para sempre o único tetracampeão, dificilmente vai surgir outro. E em todas as funções, como jogador, como coordenador, como técnico e tudo mais. O Zagallo foi em 1970 como técnico, em 74 como técnico e em 98 como técnico. Ganhou uma, foi vice na outra e a outra ficou nas quartas finais. Foi como jogador em 58 e 62, foi campeão das 2 como jogador. E mais uma como coordenador, como auxiliar técnico do Parreira em 94, onde ele foi campeão, e em 2006. Cara, só tem que aplaudir esse cara. E essa imprensa a qual falou mal dele pra caramba, agora pelo menos criou vergonha na cara um pouquinho, parou de debochar do cara. Ainda veio falar sobre questões de patriotismo exagerado dele com a camisa brasileira, que não sei o que tem. Meu amigo, você faz isso com a camisa da Argentina. Você louva o Maradona que fazia isso com a camisa da Argentina. Aí você não quer falar sobre questões de patriotismo. Gostava, bom mesmo, era o Saldanha. O pessoal leva pro lado político até isso. E isso já começou desde antes, não é agora. Isso é desde antes. É só vocês pegarem aí e ver as reportagens antigas sobre o Zagallo, na ESPN e tudo mais. E pelo que representa o Zagallo e tudo, pelo menos a única coisa que o Edinaldo fez de bom na CBF agora foi colocar uma estátua para ele antes dele morrer. É o mínimo, é o mínimo. E essa frase, não somente com ele, igual eu falei dos pênaltis em 98, mas essa frase dele... É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. E vocês tiveram que engolir Mário Jorge Lobo Zagallo, velho Lobo, para muitos o maior de todos. Seres humanos, não deixe de se inscrever no canal, dá aquela força, dá aquela moral, compartilha o vídeo. RBS Sports, esse ano mais forte do que nunca. Vamos pra cima, vamos com tudo, que temos muita coisa pra fazer este ano, certo? Compartilha o vídeo, divulga o canal, curte, comenta, faça o que quiser, mas ajude esse pobre e humilde canal a crescer, certo? Até os próximos vídeos, bye! Gostamos, entrando aqui pra 20 anos, que idade?